Só que, até que ponto você acredita que aquilo foi verdade ou não? Com que moral, que você não tem nenhuma, divulgando para os seus seguidores consumirem lixo, o Felipe Franco não passa de um moleque. Que o produto que se consome aqui em termos de empresas nacionais é tão bom quanto o da empresa importada? Então, para você democratizar isso, você teria que ter um refinamento das marcas. Até porque hoje saiu uma recente pesquisa no final de 2024 de 48 marcas que, infelizmente, estavam irregulares ali com uma suplementação. Só que, até que ponto você acredita que aquilo foi verdade ou não? Então, eu vou te falar um dado interessante. Eu recentemente fui contratado para trabalhar, enfim, participei de uma entrevista de uma empresa, uma grande empresa de suplementação no Brasil. Só que é uma empresa, vamos dizer assim, neutra no mercado. Ela é muito grande, os donos têm muito investimento nacional, só que ela é neutra. Você já Certo. entendeu? Ela não é a torcida, time de futebol. Sim. Cara, os caras se abriram comigo na entrevista e falaram assim, cara, a gente tá de saco cheio. Toda semana vem gente fiscalizar a fábrica. Toda semana tem denúncia. E a denúncia parte, às vezes, das outras empresas rivais que já eram antecedentes a elas, maiores, inclusive, um pouco, que têm uma relevância talvez política e que impedem o crescimento das demais. Meu ponto é exatamente esse. É que a gente não está num país, parece, feito para não dar certo, para eu tentar crescer e não conseguir, porque os caras me impedem, cara. Cara, eu acredito muito em. Desculpa, Anderson, vou finalizar então, aí você responde a questão da qualidade dos suplementos entre Brasil e Estados Unidos ou outros países demais. Mas eu acho que essa questão que você comentou agora, parece que o Brasil ele é feito para não dar certo. Desde política, suplementação, qualquer coisa. Parece que ele já é feito para não dar certo. Então a gente vive uma guerra de ego, uma guerra entre esquerda e direita, o que seja. A gente não vive algo para todos. A gente vive a guerra. E a guerra faz com que sempre tenha um time mais forte, um time mais fraco, mas todos acabam perdendo. Então você acha que essas pesquisas de qualidade que são feitas, que a gente até levantou ontem com a Ângela, durante a participação dela, Ângela Borges, um abraço a ela, você acha que não dá para confiar 100% nessas pesquisas? Você acha que é muito mais questões políticas que envolvem essas pesquisas? Olha, Gui, eu assim, pela minha experiência de toda a vida que eu tenho dentro do fisiculturismo, eu não consigo pôr 100% hoje da fidelidade em relação a essas marcas hoje que são passadas por testes, né? Agora, se me colocarem alguma coisa que não seja relevante a algum, por exemplo, Puta, me fugiu o nome. Como é o nome da Benuta, essas coisas aí? Associação. Se tiver alguma relevância fora de associações, eu posso acreditar. A partir do momento que você tem associação no meio, eu não acredito 100%. Uma boa noite a todos, como eu havia prometido. Estou aqui para responder o podcast eloquente que o senhor Felipe Franco fez recentemente aí, falando de análises, falando de empresas, falando da Benutri, falando que o trabalho não é confiável, falando que o mercado é isso ou que o mercado é aquilo. Sinceramente, de todos os atletas, de todos os influenciadores do mercado do meio maromba, a única pessoa que eu esperava não ter que fazer um vídeo resposta seria justamente do Felipe Franco. Por quê? Porque na minha opinião pessoal, o Felipe Franco não passa de um moleque. Sempre foi um moleque mimado, né? E olha que não sou só eu que digo isso. A própria ex dele já o chamou também de moleque, disse que ele não é homem, entre aspas, né? Algumas atitudes que o senhor Felipe Franco tomou e veio a público recentemente, eu vi um Felipe Franco alterado, eu vi um Felipe Franco alcoolizado, eu vi um Felipe Franco talvez sobre uso de alguma substância desconhecida, passando vergonha a nível nacional, utilizando jargões de malandro, utilizando jargões de criminoso. Então eu fico me perguntando, quem é Felipe Franco para falar alguma coisa sobre o mercado de suplementação? Porque eu penso assim, vamos voltar lá atrás na história, né? Você pega o Felipe Franco, quando ele começou a se destacar no meio maromba, como um excelente, isso é inegável, um excelente atleta na época dele.
né, como Men's Physique, ele foi um atleta extremamente respeitável, né? Teve o seu auge, infelizmente hoje já está em decadência. Mas temos que relevar que ele foi referência para muita gente, foi um excelente atleta. Mas o que algumas pessoas passam nas redes sociais é diferente da realidade que elas vivem por detrás das câmeras, tá? Então, por exemplo, quando o Felipe Franco começou a se destacar no mercado, ele era patrocinado da Midway. O Felipe Franco abandonou a Midway, fez uma quebra de contrato e foi para a Neonutri. Nesse período que ele foi para a Neonutri, ele defendia a Neonutri de unhas e dentes como se fosse a melhor marca de suplementos do Brasil. E hoje todo mundo sabe que a Neonutri foi uma das maiores farinheiras do mercado, foi desmascarada, né? E, inclusive na época isso ocorreu devido aos trabalhos que eu estava fazendo. A marca praticamente faliu, a marca fechou a fábrica, mandou funcionários embora sem pagamento. E até o último instante, o senhor Felipe Franco estava dentro da Neonutri, defendendo a marca, uma das maiores marcas farinheiras do Brasil. E antes da Neonutri falir, ele voltou para a Midway. Mas por que ele voltou para a Midway? Então, querido Felipe Franco, você lembra do Wilton? O Wilton é muito amigo meu. Os diretores da antiga Midway são meus amigos. Eu acompanhei próximo, de perto, ali, lado a lado, a situação que você se submeteu naquela época por inconsequência da sua parte. Aliás, inconsequência é algo que acompanha a sua vida, né? Você perdeu a ação na justiça e você tinha que pagar uma multa milionária na época para a Midway. Porque no período que você estava na Neonutri, divulgando para os seus seguidores consumirem lixo, consumirem farinha, você foi pego desprevenido numa reportagem ali do Pânico, que foram até a sua casa. Você nessa época ainda estava casado com a Juju, e você ficou muito constrangido, né, quando a câmera filmou os suplementos na cozinha. E, nossa, foi muito chato porque todo mundo acreditava que você consumia Neonutri e, na verdade, você consumia produtos importados da Daimatais. É o mesmo que acontece, por exemplo, nos laboratórios undergrounds. Você, como vereador e como deputado, né, vê isso de uma forma extremamente normal, porque você também divulga laboratório underground. E geralmente os laboratórios undergrounds que você divulgava eram de facções criminosas. Mas vamos deixar isso para lá, é um assunto que não me interessa, né? Isso é uma ação contumaz de políticos nesse país que nós vivemos, né? Fazerem divulgações associadas a crimes, a uma legislação totalmente incorreta, totalmente fora da lei. O que chama atenção é que a gente vê um vereador, às vezes, fazendo isso, vê um deputado, às vezes, fazendo isso, até mesmo delegados, não é mesmo? Eu acho interessante. Então, assim, eu só queria entender com que moral, que você não tem nenhuma, você vem falar que um trabalho da Abenutri é confiável ou não. Porque, já que você colocou em xeque o trabalho da Abenutri, você está colocando em xeque a empresa também que te patrocina, que é a Growth. Se não dá para confiar nos laudos da Abenutri, então a Growth também não dá para confiar, porque ela sempre passou nos laudos da Abenutri. Eu acho que antes de você abordar determinados assuntos, você tem que se informar nos bastidores para você ter mais informações. Para você não cometer gafes como o que você cometeu nesse programa, né? Por exemplo, se você fosse pesquisar, se você tivesse conversado com os donos da Growth, você saberia que a Abenutri ela é uma associação onde a Growth não é associada, tá? E ela sempre passou nos laudos da Abenutri. Diferente de uma outra associação que tem aí, que fez vários laudos no mercado, onde todos os laudos da Growth foram aprovados e eles nunca divulgaram. Você sabe por que eles nunca divulgaram? Porque eles não queriam enaltecer mais a marca. Você poderia saber disso se você tivesse feito a lição de casa e tivesse conversado com o seu patrão.
com quem paga o seu patrocínio. Ele iria te explicar perfeitamente. Inclusive, o seu patrão apoia a atitude da Abenutri, certo? Você quis dizer que a Abenutri não é uma associação legítima. Bom, já foi comprovado que é uma associação legítima. Então, assim, eu entendo que você está passando por um momento difícil. Você foi exposto para o Brasil inteiro. Como é que eu vou dizer para você? Na sua última molecagem que você fez, lá que você estava bêbado, estava sob efeito de alguma substância, pode ser álcool ou alguma outra coisa, mas normal você não estava, né? A gente viu ali um marmanjo, um homem chorando, um homem falando jargões de bandido, um homem usando jargões de criminoso. Nós vimos ali um moleque, basicamente. Um moleque, basicamente. Né? E se você não acredita assim nos laudos da Abenutri, ou no trabalho que a Abenutri faz, faça você algo melhor. Porque nós temos várias associações hoje no Brasil que apoiam o trabalho da Abenutri. E nós estamos falando, inclusive, de órgãos de nível federal. Mas, infelizmente, você é uma pessoa muito mal informada. Você deveria ter feito a lição de casa antes de você falar qualquer coisa sobre um trabalho que você não tem o mínimo conhecimento. Porque você colocou em xeque até mesmo a marca que te patrocina, que é a Growth. Hoje, sinceramente, eu acho que não só eu, como os últimos acontecimentos a qual aconteceram no Brasil, que você foi exposto, eu acredito que hoje muita gente entenda porque a Juju Salimene falava que você era um moleque. Dá de entender que você é um moleque. Isso é vergonhoso para um homem. E o que eu acho mais interessante ainda é que eu e você sabemos de como funcionam os bastidores do mercado de suplemento. Eu não vou te expor, porque a vergonha nacional que você passou foi exposta. Mas eu e você sabemos de várias outras, né? Boate, você bêbado, armado, com arma na mão dentro de boate, e outras coisas mais, carro capotando em avenida, alguém fugindo. Você lembra disso? Você lembra de uma situação, de um carro capotando num bairro nobre, em São Paulo? E dentro tinha um fisiculturista casado, na época estava com uma prostituta, bateu o carro, capotou, saiu correndo pelo para-brisa, fugiu do local do acidente. Você lembra disso? Você lembra quem que era esse fisiculturista? Tô tentando lembrar o nome desse fisiculturista. Eu acho que você lembra do nome desse fisiculturista. Mas são situações que a gente não tem que ficar expondo aqui. Então, assim, faz o seu trabalhinho como deputado aí no estado de São Paulo, porque realmente a gente concorda em uma coisa. O Brasil foi feito para não dar certo. Sabe por quê? Porque a população elege comédias como você. Como você. É por isso que o país não vai para frente. É por isso que nós temos o governo que nós temos hoje. Você é o exemplo digno e perfeito do que é o Brasil hoje. Porque você é o reflexo daquilo que a população coloca para nos representar. Seja como um vereador, seja como um deputado estadual, que bebe, que agride, que não respeita ninguém, que chora, que pede ajuda para o governador, que fala mal de polícia. Eu não queria fazer esse vídeo. Não queria. Eu esperava não ter que fazer esse vídeo. Mas, às vezes, você tem que pegar um moleque e colocar ele no devido lugar dele. Tchau, moleque. Foi um prazer te responder. Um abraço.